Êxodo, capítulo 14, dos versículos 10 ao 30. Uma leitura um pouco extensa, 20 versículos. E, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo.
Glória a Deus. Então, desse texto, nós tiramos 4 observações importantes. A primeira, já aqui nos versículos 11 e 12, nós podemos observar que na tribulação, né, no momento de dificuldade, no momento de aflição que passamos, nós somos tentados a murmurar contra Deus. Então, como nós vimos aqui, nós lemos aqui nesse texto, né, quando os israelitas perceberam que Faraó e seu exército estavam em perseguição a eles, então quando eles se veem diante daquela multidão de exército, né, eles ao olharem aquele grande exército, eles começam a ficar com medo e começam a murmurar. Então, como nós lemos aqui no versículos 11 e 12, né, eles vão lá se queixar com Moisés. E vão dizer para Moisés: Moisés, não tinha sepulcro suficiente no Egito? Será que o cemitério lá era pequeno, vamos dizer assim, que não cabia todos nós, e você nos trouxe para esse deserto para que nós fôssemos mortos aqui? Nós não dissemos que quando ainda estávamos lá no Egito, que deixasse essa história de ser um povo liberto, de ir para uma terra de maná, que mana leite e mel, para lá, que nós preferíamos ficar como escravos lá no Egito? Então, no momento da dificuldade, da tribulação, o povo israelita, a primeira coisa que pensaram era que besteira nós fizemos, era melhor ter ficado lá. Era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter continuado sendo escravo, era melhor estar vivendo aquela vida sofrida do que morrer aqui hoje, né? Então, são pessoas de mentalidade medíocre que preferem viver uma vida de escravidão, uma vida de sofrimento, uma vida de labor, de luta, do que enfrentar as dificuldades que aparecem, né? Então, os israelitas ali, com a mentalidade deles medíocre, vamos dizer assim, com uma mente pequena, né, preferem se sujeitar à escravidão, viver aquela vida sofrida, né? Porque se nós voltarmos alguns capítulos atrás, quando o Senhor aparece na sarça de fogo ardente, que pegava fogo sem se consumir, né? Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo. Então o povo estava sofrendo no Egito, o povo estava passando, né, vivendo uma vida de escravidão, uma vida sofrida, uma vida de dor, uma vida de tristeza, uma vida tenebrosa, né, porque passou por um período que até se tivesse filho homem, teria que entregar para o exército egípcio matar as suas crianças, né? Então passou por todo esse processo difícil, mas quando se viram diante do exército de Faraó, diante do exército inimigo, a primeira coisa que eles pensaram fizemos bobagem. Para que nós vamos arriscar? Para que nós vamos inventar de arriscar? Para que nós vamos inventar de sair do Egito, né, para passar por essa dificuldade toda e agora morrer no meio do deserto, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender com esse texto é que nós não podemos ter a postura dos egípcios. Nós não podemos ter medo da dificuldade. Nós não podemos colocar barreira, colocar mais dificuldade em cima das dificuldades que se aparecem. Nós não podemos pensar, não, é melhor viver a vidinha que nós temos, é melhor a gente passar por tudo que a gente passa do que meter a cara, enfrentar, ir adiante, né, com medo das lutas que vão aparecer, das dificuldades que vão aparecer na nossa vida, né?
a mudança, a dificuldade, as coisas se levantam, são coisas naturais da vida. Então nós não podemos ficar com medo, né, das lutas, com medo vamos dizer assim, da difamação, da perseguição, da injúria, né, do falatório, com medo de arriscar, por exemplo, no negócio próprio, e ao invés de tentar estabelecer aquele negócio próprio, ficar com medo, mas se a gente falir. Então a gente não pode pensar só na dificuldade, só no que vai de ruim aparecer. Então, se a gente dirigiu na nossa mente e no nosso coração, nós vamos seguir esse caminho, nós vamos seguir essa trilha, nós vamos seguir essa promessa de Deus. E nós, por medo das lutas que vão se aparecer, nós queremos pensar em voltar para trás, nós estamos tendo a mesma mentalidade medíocre dos israelitas. Nós não podemos deixar de lutar com medo da luta. Nós não podemos deixar de marchar, como diz o texto, né, com medo da batalha que nós vamos enfrentar. Sobre esse tipo de mentalidade, nós temos outros textos, né, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, Moisés vai lançar em rosto do povo de Israel um outro momento onde novamente os israelitas, por medo das dificuldades, e dessa vez foi tão grave quanto esse. Então, no primeiro momento, né, nesse que nós lemos aqui, o povo de Israel estava preferindo viver uma vida de escravo do que lutar pela sua liberdade. Preferindo viver uma vida sofrida, uma vida de sofrimento, do que seguir a promessa de Deus, do que seguir o projeto de Deus na sua vida, né? Então eles vão lá reclamar e dizer, a gente não disse que era melhor estar lá no Egito como escravo? Nesse segundo momento, em Deuteronômio 1, 27, Moisés, agora o povo já de frente à terra prometida, Canaã, e Moisés vai lançar em rosto, dizendo, olha, os seus pais lá, quando chegaram nesse mesmo ponto que vocês estão chegando, mas eles não estão aqui, sabe por quê? Porque murmuraram contra o Senhor nosso Deus. Que situação nós temos aqui? E lá no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 24 e 25, o salmista também vai comentar sobre esse episódio. É aquele momento em que o povo de Israel está de frente da terra prometida, envia 12 espias para olhar a terra, e eles voltam dizendo, a terra é maravilhosa, pegaram um cacho de uva que tinha que ser 2 pessoas para carregar, né? Era uma terra maravilhosa, onde realmente, como a promessa de Deus dizia, manava leite e mel. Mas eles começaram a dizer, só que tem um problema. Nós também vimos gigantes. Nós vimos um povo numeroso, um povo bem armado, cidades fortificadas, e não vai ser fácil não conquistar essa terra. E aí, diante dessa nova notícia, aquele mesmo povo que estava reclamando que não devia ter saído do Egito, novamente vai reclamar, novamente vai murmurar contra Deus e vai dizer, desse jeito não tem condição. Como é que a gente vai enfrentar esse exército? Como é que a gente vai enfrentar esse gigante? Como é que a gente vai invadir essas cidades fortificadas? Por que você nos trouxe aqui, Moisés? Para morrer na mão dos amonitas, dos moabitas? Né? E aí Moisés, quando chega, como diz o texto, Deus manda todo mundo voltar para o deserto e diz que ninguém, a não ser Josué e Caleb, ia entrar na terra prometida daquele povo. E aí quando eles voltam, agora os filhos dessa geração incrédula, dessa geração murmuradora,
Quando eles voltam para aquele mesmo local, Moisés vai e lança em rosto. Tá vendo esse lugar que nós temos hoje? Seus pais antes de você chegarem. Mas eles, porque não creram em Deus, não murmuraram contra Deus, nenhum deles está aqui, a não ser Josué e Caleb. E aí o salmista vai dizer no Salmo 106, veja só o que o salmista vai dizer aqui no Salmo 106, a respeito, comentando sobre o povo de Israel que cometeu esse ato aí de murmuração. Então, Salmo 106, 24 e 25, o salmista vai dizer assim, ó: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram, ou seja, não obedeceram, não seguiram a voz do Senhor. Então o salmista vai dizer, olha, o povo lá de Israel, naquela época com Moisés, né, eles não quiseram dar crédito à sua palavra, Senhor. Foi o que aconteceu. Deus não tinha dito, essa é a terra que eu prometi, então vão lá e conquiste ela. Então eles não deram crédito à palavra de Deus e ficaram com medo da dificuldade. E aí o salmista vai dizer, eles não deram crédito à tua palavra, eles não deram ouvido à tua voz, Senhor. Por causa do medo das lutas que iam enfrentar, por medo do exército inimigo que estava naquela terra, eles preferiram voltar para o deserto. Então eles preferiram voltar para o deserto do que ouvir a palavra de Deus, do que dar crédito à palavra de Deus e enfrentar aquele exército inimigo. Então, no primeiro momento, esse povo, né, diante da dificuldade, vai dizer, não, era melhor a gente ter ficado na vida miserável que a gente tinha. Nesse segundo momento, esse povo deixa de receber as promessas de Deus, por causa do mesmo medo, das mesmas murmurações em relação às dificuldades que se apresentam. Então, uma coisa interessante sobre a murmuração que o profeta Malaquias vai falar é que a murmuração é uma ofensa contra Deus. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 13 e 14, veja só o que Deus fala para o povo de Israel. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então, Deus está falando para o povo de Israel, o povo judeu, através do profeta Malaquias. Essas palavras que vocês estão dizendo é dura, é pesada, é uma ofensa. Está me machucando, vamos dizer assim, ferindo o sentimento, o orgulho, não vamos dizer assim orgulho, mas ferindo a soberania e a divindade de Deus. Então, a murmuração é uma ofensa contra Deus. É um pecado muito grave, porque quem murmura é como está chegando para Deus e dizendo, você não é Deus suficiente, você não é poderoso o suficiente, você não é grande o suficiente. Então, quando alguém murmura, está simplesmente ofendendo a divindade de Deus, a onipotência de Deus. O poder de Deus está sendo diminuído nesse momento. Então, é um pecado muito grave, o pecado da murmuração. E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo vai escrever aos Coríntios
dando o exemplo dos israelitas no deserto e vai dizer para eles: ó, vocês não cometam o mesmo erro que o povo de Israel cometeu no passado, porque eles murmuraram contra o Senhor e foram todos destruídos. Então Paulo vai dar o conselho ao povo de Coríntios e usa o exemplo do povo de Israel. Olha, não cometam o mesmo erro que eles. Eles murmuraram e foram destruídos. Porque quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente para só olhar para as dificuldades, o que nós estamos fazendo é deixando de usar energia para lutar, energia para trabalhar, energia para correr atrás, para gastar com reclamação, com murmuração. Né? No livro de Provérbios, Salomão vai escrever que uma alma alegre aformoseia o rosto, mas um espírito abatido ninguém consegue suportar. Então é muito importante que nós deixemos de perder tempo reclamando, murmurando, pensando no que vem pela frente, na dificuldade que vem, na luta que vem pela frente, porque isso só vai nos causar mais problemas do que a gente já tem. A gente vai perder o tempo que a gente teria para lutar, para correr atrás, para batalhar, para trabalhar, nós vamos perder apenas reclamando. Né? A segunda observação que nós tiramos desse texto é que na tribulação somos consolados por Deus. Ninguém passa por lutas e provas, nenhum cristão passa por lutas e provas sem que Deus utilize alguma forma para consolar o seu povo. Então, todo aquele que Deus permite a dificuldade e a luta, ele também já vai preparando uma consolação, vai motivando aquela pessoa a seguir em frente. Então aqui no texto nós temos aqui o povo lá reclamando, o povo agitado, o povo com medo, o povo olhando aquele grande exército de Faraó, reclamando, dizendo: vamos morrer. Então Deus toma a boca de Moisés e diz: não tem mais, fiquem quietos, fiquem calmos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, vem aqui a consolação de Deus através do profeta Moisés. Meu povo, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão reclamando tanto? Fiquem calmos. Eu vou livrar vocês. Eu vou lutar por vocês. Fiquem calmos, calem a boca e vejam o meu operar nas suas vidas. Né? Como ele vai dizer mais para frente, para Moisés diz: eu vou ser glorificado em Faraó e no seu exército. As lutas, as dificuldades são oportunidades de nós termos mais experiência, mais intimidade com Deus. No momento das dificuldades em que nós percebemos o operar de Deus e passamos a ser mais crentes, mais confiantes no poder de Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Deus. É o momento que nós nos aproximamos mais de Deus, é no momento da dificuldade. E nesse momento ele sabe, é como o Senhor Jesus na oração no Getsemane vai dizer: Senhor, eu sei que o que está vindo por aí é para a tua glória, é para a tua honra, é para salvar a humanidade. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai dizer, então Deus sabe que nós, como Jesus falou, nós, por mais que nós tenhamos dizendo, não, vamos vencer, Deus está na minha vida, Deus está comigo, vem aquele sentimento de fraqueza, vem aquele sentimento de medo, porque nós estamos no tabernáculo de carne e essa carne é fraca, mas
nesse momento em que a nossa fé titubeia, nesse momento em que nós ficamos ali, o Espírito dizendo, não, Deus é contigo, Deus é na nossa vida, nós vamos vencer, a carne vai dizendo, não, tá difícil, não vou conseguir, não aguento mais, não, tá difícil demais para mim. Nesse momento Deus manda a consolação. Então Deus tomou a boca de Moisés e disse, fiquem calmos, que eu vou lutar por vocês. Em outro momento, lá em 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2, nós temos Samaria cercada, a cidade de Samaria cercada, passou bastante tempo cercada, acabou os alimentos dentro da cidade, ela cercada pelo exército da Síria, acabou os alimentos dentro da cidade e eles começaram a passar muita fome e começaram a ter medo. Não, vamos morrer de fome, vamos nos acabar e agora o que vai ser de nós? E Deus toma a boca do profeta Eliseu e diz, amanhã por essa hora será vendido azeite e farinha por um ciclo. É o mesmo que for chegar para dizer, amanhã será vendido arroz e feijão a 50 centavos cada quilo. Então foi a profecia de Eliseu. Se acalmem, pessoal, aguentem mais um pouquinho, essa prova vai acabar, amanhã vem a libertação. Quando Josafá recebe a notícia, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 14 ao 17, quando Josafá recebe a notícia que 3 exércitos se reuniram para enfrentar o exército de Judá, e ele vendo que o exército inimigo era muito superior ao seu, ele começa junto com o povo a temer, mas Deus toma a boca do profeta Jaaziel e diz para Josafá, você e o povo se acalmem, porque eu vou lutar por vocês. Podem ir em paz para o campo de batalha, que a vitória é sua. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos do 12 ao 14, São Pedro vai confortar os cristãos. Então, veja só o que o apóstolo Pedro escreve para os cristãos que estavam passando por sofrimentos naquela época. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, veja só o que Pedro vai escrever para os cristãos que estavam passando por prova. Não se aperreie não, povo, como se fosse algo que não fosse esperado. Jesus alertou, ele disse, vocês não são do mundo, o mundo vos odeia por isso. Jesus alertou a igreja, vocês vão, no mundo tereis aflições. Jesus alertou e disse, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. Então, por que esse espanto em sofrer perseguição? Pedro vai dizer. Por que esse espanto em sofrer perseguição? Muito pelo contrário, ao invés de vocês se espantarem, ao invés de vocês ficarem com medo, se alegrem, porque vocês estão sendo coparticipantes, estão participando junto com Cristo do sofrimento que ele sofreu para que muitos fossem salvos. Então se alegrem, porque o sofrimento que agora vocês participam resultará em glória futuramente. Terceira observação que nós tiramos desse texto.
após o conforto de Deus, não é hora de continuar clamando. Chegamos aí ao título desse sermão: não clame na hora de marchar, né? Então veja só o que Deus fala para Moisés depois que foi dada a consolação. Então primeiro o povo murmurou. Em segundo lugar, Deus falou, tomou a boca de Moisés e deu a consolação, o conforto espiritual para o povo. Depois que veio o conforto de Deus, veja só o que Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Não já veio a promessa? Deus já não mandou a palavra? Não já veio a consolação? Deus já não afirmou que está na tua vida, que está contigo, que está no teu barco? Você vai continuar aí parado dizendo: Senhor, eu preciso de mais uma palavra. Senhor, eu preciso de mais uma orientação. Senhor, eu preciso de mais um sinal. Senhor, eu preciso que o Senhor tome a boca de alguém. Senhor, eu vou naquela oração, toma a boca de alguém para falar comigo. Senhor, eu vou naquele culto, fala comigo, Senhor, na palavra. Senhor, Senhor, Senhor. Mas Deus está dizendo: por que você está clamando? É para marchar. Então, agora que você está consolado pela palavra de Deus, né, o medo já não é mais desculpa, mas sim é mais um motivo para você seguir em frente. Então o povo de Israel recebe a ordem de Deus. Não é para clamar mais não. Não é para mais clamar, não é mais para orar, não é mais para nessa causa. A oração a gente precisa fazer sempre, mas não é mais para orar por essa causa, não é mais para fazer vigília, não é mais para buscar a palavra, não é mais para pedir sinal, não. Agora é para marchar, é para seguir em frente. Então veja só que depois que Jaziel, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, depois que Jaziel transmite a mensagem de Deus para Josafá e o povo, de que Deus estava naquela batalha, Josafá e o povo se armaram, se equiparam e partiram para a batalha. Deus já não falou que é conosco? Então a gente vai ficar aqui parado para quê? Vamos lá para o campo de batalha. Vamos lá para o campo de batalha. Depois que vem a consolação de Deus, depois que Deus faz a promessa, depois que Deus determina, depois que você tem certeza que Deus está contigo, você não tem mais que correr nem para um lado nem para o outro, atrás de mais um sinal ou de mais uma palavra. Você tem que seguir em frente, tem que caminhar, tem que marchar, tem que ir sempre avante. E a quarta e última observação que nós tiramos desse texto é que quando fazemos o que nos é possível, Deus faz o impossível. Se apresentou a dificuldade, você como ser humano ficou com medo, foi lá chorar nos pés do Senhor. Deus mandou a consolação, você levanta e vai fazer o que você pode fazer. Depois que você faz o que você pode fazer, pode ficar tranquilo, porque o que você não pode, Deus pode. Deus vai falar quando Deus visita Abraão e fala: olha, daqui a um ano nós estamos voltando aqui e Sara, tua mulher, vai ter um filho. Começou Sara a rir. Oxi, depois eu velha e velho também o meu Senhor, eu vou ter mais filho? Aí Deus vai falar: Sara, por que você riu? Existe alguma coisa que é impossível para mim? Então, para nós somos limitados. Nós somos limitados, nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, nós não podemos ver o futuro, nós não podemos fazer um bocado de coisa. Nosso tempo na Terra vamos dizer assim, é curto.
mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Então, o que foi que aconteceu lá depois que Deus falou para Moisés? Moisés, pega o povo e diga a ele que marche. Começaram a marchar. Fizeram o que eles podiam fazer, né? O exército de Faraó atrás. Qual é que eles podiam fazer? Lutar contra eles, né? Poderiam. Se Deus quisesse, eles poderiam vencer. Mas a ordem de Deus não foi lutar contra os egípcios. Foi marchar. Então eles podiam marchar? Podiam. Então começaram a marchar. A única coisa que podia fazer era marchar. Então vamos fazer a única coisa que a gente pode fazer. E seguir em frente, né? Levantaram o acampamento e foram embora. Só que mais para frente, o que é que tem diante deles? O Mar Vermelho. Pode fazer mais alguma coisa? O exército de Faraó é muito maior e muito mais poderoso. Ninguém é capaz de atravessar o mar nadando. Principalmente com ovelha, com animal, com criança, com bebê recém-nascido. Então ali chegou o limite. Ali não dava mais para o povo de Israel seguir. Só que aí entra o poder de Deus. O Todo-Poderoso passa a agir. Então, você recebeu a consolação de Deus, siga em frente. Ah, mas ali na frente eu não posso ir mais. Não se preocupe, siga em frente. Porque o que vem pela frente, se der para você, você passa. Se não der para você, Deus passa por você. É isso que o texto nos mostra aqui. O povo marchando rumo ao mar. Era o único caminho que tinha para eles. Então eles fizeram a única coisa que podiam fazer. Mas quando chegou na frente, o mar está na frente. O que foi que aconteceu? Deus manda um vento oriental, o mar se abre no meio e o povo continua marchando. E o povo continua marchando. E o Senhor, achando pouco, abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar e ainda disse: vou ser glorificado em Faraó e nos seus cavaleiros. Fechou o mar e destruiu todo o exército egípcio. Exército esse que na época em que o êxodo aconteceu, alguns dizem que é no segundo período, no chamado dinastia do Novo Império, né? Porém, alguns historiadores dizem que aconteceu ainda no Médio Império e não no Novo. Então, o exército tanto do Novo, mas principalmente do Médio Império, do Médio Império egípcio, era o exército mais poderoso do planeta Terra. Nenhum exército no mundo tinha poder para derrotar os egípcios naquele período. Deus vai lá e sozinho derrota todo o exército de Faraó, né? Então, é impossível para o homem, era difícil para o homem, mas para Deus não. Então, se Deus mandou você seguir em frente, siga, não pare, porque o que foi impossível para você, Deus faz. Voltando lá para Josafá, né? 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 22 ao 25, nós temos aí o exército de Moabe, Amon e do Monte Seir para lutar contra o único exército pequeniníssimo de Josafá. O que eles podiam fazer? Marchar para a batalha. Ficar em casa, que não podiam, né? Ficar em casa, o exército vinha, invadia, destruía tudo, né? O que nós aprendemos aqui com esse texto não é para clamar, Deus fazer a promessa e você ficar de braço cruzado, não. É para marchar. Então foi o que Josafá fez. Ficar em casa não era para ficar. Reuniu o exército de Judá, era menor, era mais fraco, mas era o que ele podia fazer, era reunir seu exército e ir para o campo de batalha. E ele assim o fez. Mas diz a palavra que antes mesmo deles chegarem no campo de batalha, Deus colocou uma intriga, vamos dizer assim. Levantou-se um espírito de intriga
entre os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte de Seir. E o que foi que aconteceu? Um lutou contra o outro e se destruíram. Quando Josafá e seu exército chegam no campo de batalha, a única coisa que eles têm o trabalho de fazer é de pegar os espojos da guerra e dividir entre eles. O que eles podiam fazer, fizeram, foram para o campo de batalha. Mas quando chegaram lá, o impossível Deus já tinha feito. Então o que nós aprendemos com esse texto é: na hora da dificuldade não é para murmurar, não é para ter vontade de voltar para trás, não é para desistir dos seus sonhos, dos projetos de Deus, por medo de nada nem de ninguém. Não é para murmurar porque é uma ofensa contra a soberania, contra a majestade, contra a divindade de Deus. Quando nós murmuramos, estamos chamando Deus de pequeno, né? Nós aprendemos com esse texto que no momento da tribulação, Deus aparece e traz a consolação. Nós aprendemos com esse texto que depois da consolação não é para ficar mais parado, não é mais para correr atrás de palavra, nem de sinal, nem de oração, nem de coisa do tipo. É para seguir em frente, é para lutar, né? E aprendemos no final que quando a gente chega num limite, Deus aparece e supera esse limite que nós temos e faz o impossível na nossa vida. Então essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.